Presentinho de Natal do senhor Dias Toffoli para Sérgio Moro, o juiz ladrão, que está tendo aí algumas das piores semanas da sua vida nas últimas semanas. Ele teve agora mais uma notícia ruim para ele. E o pior não é nem a notícia em si, é o que significa essa notícia para o Sérgio Moro. Eu vou te falar, se tem gente que vai passar um péssimo Natal, temos aí a família Moro, a família Bolsonaro, o Zé Trovão e outros aí. Olha, esses bolsominions que estão para serem presos vão comer o pão que o diabo amassou agora no Natal e no ano que vem principalmente, viu? A coisa vai ficar bem feia para eles. Eu vou te explicar aqui a decisão do Dias Toffoli, presentinho de Natal para nós e que para o Sérgio Moro é só a cereja do bolo para coroar o ano péssimo dele e todas as risadas que demos para o Sérgio Moro. Antes de eu explicar, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Um segundinho aqui embaixo, botão inscrever. Estamos aqui na linha de frente contra esses malditos desde quando o Sérgio Moro era ministro e desde quando o Bolsonaro ameaçava todo mundo, quem falasse mal dele ia preso, não sei o quê. A gente já estava na linha de frente com carro de som nas ruas, com outdoor em várias cidades, a gente já ia pra cima deles. Então eu peço aqui a sua inscrição. E vê se o YouTube não tirou sua inscrição, porque tá tirando de um monte de gente. Tem gente aí, até amigos meus, que dizem, Thiago, o YouTube tirou a inscrição, olha só que coisa. Fala, pô, YouTube, né? Fazer o quê? Veja se não tirou a sua. Agora, Dias Toffoli, o que fez o Papai Noel da vez, Dias Toffoli? Eu lembro, faz 2 anos, 2021, o Papai Noel foi o senhor Lewandowski. Foi justo no dia 24 de dezembro, às 5 da tarde, que o Lewandowski proferiu uma decisão que dava pro advogado do Lula, Zanin, acesso a todos os arquivos da Vaza Jato. Ali foi, olha que Natal bom que foi. Agora tudo indica que o Toffoli será aí Papai Noel. O Toffoli, ele pegou uma decisão do TRF4, vamos lembrar o que aconteceu nesse ano. O juiz da 13ª Vara, que é a da Lava Jato, era o Eduardo Apio. O Eduardo Apio começou a tirar os esqueletos do armário. Ele desarquivou a delação do Tony Garcia, que tinha sido arquivada pela Gabriela Hart. Ele desarquivou inquéritos, investigações sobre uma escuta que foi feita na cela do Alberto Youssef, e ele desarquivou investigações sobre a investigação dessa escuta, porque tem os indícios ali de que um dos amigos do Sérgio Moro na Polícia Federal foi quem abafou aquela investigação, e aí o Sérgio Moro e a Gabriela Hart conseguiram arquivar aquilo. Então, tem uma investigação sobre a investigação, são 2 sobre o mesmo caso, fora a delação do Tony Garcia e alguns outros crimes do Sérgio Moro. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o sogro da filha do Sérgio Moro, que é o senhor Malucelli, é desembargador do TRF4, ele suspendeu ali todas as decisões tomadas pelo Eduardo Apio na 13ª Vara de Curitiba, disse que Eduardo Apio era um juiz ladrão, era suspeito, porque o Eduardo Apio, ele ameaçou o filho do desembargador. E aí num vídeo que o próprio filho do desembargador gravou, na verdade quem gravou foi a namorada dele, que é a filha do Sérgio Moro. Aí num vídeo que a filha do Sérgio Moro gravou, sobre o filho do Malucelli, aí o papai juiz diz, não, o meu filho é vítima, então eu vou afastar esse juiz. É um caso de ativismo judicial, o cara usar o cargo para ativismo que eu nunca vi na história. Pois bem, depois disso teve uma correição no TRF4 e na Lava Jato, e aí a coisa começou a ficar ruim, já chegaram aí os processos no STF, então tá bem ruim a coisa para eles. Porém, até ontem, as decisões todas do Eduardo Apio como juiz da Lava Jato estavam anuladas. Eis que chega o Dias Toffoli e fala, presentinho de Natal aqui, lembremos, o STF já está em recesso, esse é o Dias Toffoli trabalhando nas férias, tá? Dias Toffoli aí chega e diz, estamos quase aí na véspera de Natal, né? Então vamos fazer o seguinte, eu estou restabelecendo decisões do Eduardo Apio, restabelecendo, e a decisão do Dias Toffoli em que ele restabelece foi dura, viu? Foi dura. Ele diz que o TRF4 está reiteradamente descumprindo decisões do Supremo Tribunal Federal. E ele diz que tem uma ilegalidade exacerbada, ou seja, uma enorme ilegalidade na decisão do TRF4 que anulou essas decisões aí do Eduardo Apio. Por quê? Porque o STF já tinha referendado as decisões. Então você não pode anular um negócio que o STF já tinha referendado. E aí, o Dias Toffoli está mexendo agora em acordos de leniência e delações premiadas. Por quê? Porque ali era onde tinha o covil da Lava Jato.
O lugar que se mexer vai feder muito são exatamente nisso. Por quê? Porque tudo indica, e assim, são muitos depoimentos. Tem o Tacla Duran, tem o Tony Garcia, tem outros vários aí, tem até, já mostrei aqui vídeo de outros delatores da Lava Jato, que dizem o seguinte: o esqueminha da Lava Jato era o quê? Começou lá a investigar as empreiteiras, e aí eles pegavam qualquer pessoa, inocente ou não, isso não vinha ao caso para eles. Eles tinham um amigo na Receita Federal que já quebrava sigilo fiscal e bancário das pessoas, aí eles viam quem tem grana, né, na Odebrecht, quem tem grana aqui dos executivos, esse cara tem grana? Ah, quanto é o bônus esse cara não sei quantos milhões por ano? Então vamos nele. Aí o que acontecia? Prendiam o cara, obrigavam o cara a delatar outro dirigente que eles já viam que tinham grana também. E aí o cara tinha que delatar alguém, fazer um acordo de delação premiada para delatar alguém, para que eles pudessem pegar esse outro. Esse cara, para ser solto e fazer essa delação, ele tinha que mudar de advogado. Os advogados quase sempre era um sócio da Rosângela Moro, ou seja, o cara era obrigado a pagar. Se isso não é propina, eu não sei o que é, tá? O Ministério Público e o juiz do caso obrigar o cara a contratar o sócio da esposa do juiz para ele ser solto, pô, olha, eu não sei o que é. Aí eles eram obrigados a contratar o advogado e aí pagar uma multa milionária. Ou seja, o cara que era rico era preso, ficava queimado no mercado para sempre e ainda tentavam roubar todo o dinheiro que o cara conseguiu durante a vida inteira. Muitos honestos, hein? Conseguiram dinheiro honestamente. Lembre-se disso. Alguns bandidos do meio? Sim. Pegavam alguns bandidos para justificar os honestos que eles também iam lá. E aí o cara pagava milhões de multa e essa multa ficava na 13ª Vara de Curitiba, que é da Lava Jato. E aí o que aconteceu? O Dias Toffoli começou a anular decisões do TRF4 que anulavam decisões do Eduardo Apio que cancelava esses acordos de leniência, porque Eduardo Apio via e falava, pô, peraí, isso aqui é um escárnio, como é que o cara aqui fez uma delação dessa maneira, assim, assada, não, vou cancelar, cancela. Aí o TRF4, depois de ele cancelar muita coisa, tirar do armário essa denúncia aí de que as delações eram combinadas e tudo mais, TRF4 tira o Eduardo Apio e restabelece tudo. Só que o STF já tinha dito que não podia. Essas delações realmente tinha problema nelas. Aí o Dias Toffoli tá uma fera. Por quê? Com a decisão do Dias Toffoli dessa semana, ele tá abrindo caminho para que todas as decisões do Eduardo Apio sejam restabelecidas. Todas! Inclui investigar o que aconteceu na 13ª Vara de Curitiba com o dinheiro dessas multas. Por quê? Porque o Sérgio Moro enchia a boca para falar: eu recuperei não sei quantos bilhões aos cofres públicos. Só que o dinheiro ficava sob tutela, sabe de quem? Do Sérgio Moro. Então não é que o Sérgio Moro recuperou não sei quantos bilhões e foi para saúde, para educação, aí você vê uma escola e fala, essa escola foi construída com dinheiro recuperado pela Lava Jato, olha, esse hospital enorme de primeiro mundo, custou bilhões, foi construído com dinheiro da Lava Jato. Não, ficava tudo na conta da 13ª Vara de Curitiba. E a correição já provou e tem uma investigação no Supremo Tribunal Federal e agora assumiu o PGR Gonê e o Gilmar Mendes está assim... agora vai dar bom. O Gilmar Mendes está se preparando para o banquete agora. O Gilmar Mendes não vai... Às vezes quando alguém faz alguma coisa falam, olha, ele jantou o outro. Isso não é jantar, é banquete mesmo, de muitos dias, viu? Com sobremesa e tudo. Entrada, prato principal, sobremesa, ó, vai que vai, viu? E aí o que acontece? Essas decisões todas também serão desanuladas, serão retomadas. E aí vão investigar no STF, porque agora está no STF, onde foram parar os 22 bilhões que o Sérgio Moro movimentou do dinheiro dessas multas aí. Ele movimentou 22 bilhões. O pior, lembra daquilo que todo nazifascista faz? Acuse-os do que você faz? Lembra disso? Pois bem, olha só. Sumiram obras de arte. Eles acusavam o Lula, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol chegaram a achar que iam prender o Lula em flagrante, porque o Lula teria roubado um Cristo de madeira que estaria lá no palácio desde o Itamar Franco. O Lula roubou isso aí. Aí queriam prender o Lula em flagrante por roubar obras de arte, saiu denúncia na imprensa, na época saiu matéria no Jornal Nacional de mais de 10 minutos insinuando ali, era a versão da Força Tarefa da Lava Jato, que o Lula tinha roubado e tal. Aí depois descobriu-se que não, que era um presente que deram para o próprio Lula antes dele ser presidente. Que
que o crucifixo era dele, na verdade. Aí, olha só, quem estava acusando o Lula, queria prender o Lula por roubar obras de arte, pode ser preso também por sumir com obras de arte, porque muitas vezes eles pegavam uma pessoa, inocente ou não, lembre-se disso. Eles pegavam uma pessoa dessas milionárias e parte do patrimônio da pessoa estava em obras de arte, em coisas caras. Então eles faziam o quê? Uma obra de arte não vai perder valor igual um carro. Então eles capturavam, sequestravam os bens da pessoa. E aí ficava ali na 13ª Vara de Curitiba. E aí quando fechava uma delação premiada, olha, sua multa de 50 milhões, você já pagou a propina para advogado sócio da esposa do juiz, ainda vai pagar uma multa de 50 milhões. Ó, a gente já tá aqui com as suas obras de arte, com não sei o que lá. Pronto. Você só paga mais tanto de multa, fora o que a gente já sequestrou aqui os seus bens. E aí, a pessoa pagava e ia solta, né? Pobre pra caramba, com a vida toda ferrada. Alguns eram culpados. Outros, e tudo indica, a maioria não. Eram inocentes. E aí, o que faziam lá? Sumiam com as obras de arte, sumiam com tudo. Agora eu vou te falar, se isso acontece no Poder Judiciário do Brasil, na Vara Federal, que era a 13ª Vara de Curitiba, que era a mais famosa do Brasil, o que não acontece no resto do Brasil? O que não acontece numa vara criminal de São Paulo, por exemplo? Se na de Curitiba, que era que todos os holofotes estavam lá, nem falou, numa do interior aí, de algum lugar que dá para eles conseguirem multas grandes. Eu fico pasmo com uma coisa dessa. Pois bem, prepare-se, porque entre as investigações que o Gonê e a sua... Parece que ele criou uma espécie de força-tarefa lá, é muita gente que ele colocou lá que vai se debruçar nisso nas férias. Então, entre as investigações estão essas contra o Sérgio Moro. E o Dias Toffoli já começou a tomar decisões, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que já é o Gonê, ou seja, o Gonê assumiu na segunda-feira, já fez o pedido, e aí, já na quinta-feira, chega o Dias Toffoli e fala, retome as decisões de Eduardo Apio. Só que tem outras que precisam de uma fundamentação maior. Isso é uma coisa que eu tenho que explicar para algumas pessoas que dizem, Thiago, tem gente que já quer que o Gonê já chegue assim no primeiro dia e já fala, prende todo mundo aqui, aí os ministros já assinam. Não, calma, tem que ter fundamentação. Então você imagina que você está pegando processos aí, alguns com mais de 100 mil páginas. E aí você tem que fundamentar, o Gonê no caso, por que vai fazer isso, tal e tal. E aí ele manda para o Dias Toffoli e a assessoria dele tem que fundamentar por que eu vou decidir isso. E aí eles têm que fundamentar, não pode ser um negócio, restabelece aí as decisões porque eu acho que sim. Aí o Dias Toffoli, eu também acho. Não, tem lá os motivos, você vai ler, são decisões com dezenas e dezenas de páginas. Os requerimentos aí que o Gonê está preparando também tem dezenas, às vezes centenas de páginas sobre esses casos. Então, por isso, calma. As coisas demoram, mas vai chegar lá. Então, o Gonê vai trabalhar nas férias ao lado da assessoria aí do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes, para acelerar tudo isso. Então, ai, Sérgio Moro. Que Natal ruim, hein? Olha, primeiro, foi lá no TRE. Quando eu vi que o Sérgio Moro não ia depor no processo de cassação dele mesmo, eu fiquei triste. Eu falei, pô, o Sérgio Moro sob pressão, ele é muito burro e ele é muito ruim. Ele vai acabar se entregando. Aí, quando eu vi que o Sérgio Moro decidiu depor e que, na verdade, ele só estava tentando atrasar o processo, falando que não, naquela indecisão, eu falei, pô, que bom. Aí você viu, mostrei aqui, na semana retrasada, eu mostrei, olha, o Sérgio Moro, ele confessou um crime. Para tentar se salvar do crime de Caixa 2, ele confessou o crime de fraude. Até o juiz, o relator lá do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que é lavajatista, até ele ficou assim, pô, peraí, não, mas o Sérgio Moro, não faz sentido isso aqui que você tá falando, não. Até o cara que é aliado, assim, entre aspas, ficou assim, pô, peraí, imagina os outros como ficaram, pô, meu, o cara confessa, tenta se livrar de um crime, não dá uma justificativa plausível e ainda confessa outro no meio dela. Pronto. Para quem não sabe do que eu tô falando, o Sérgio Moro tinha que justificar R$1 milhão que foram pagos para o suplente dele, pelo União Brasil. Aí o Sérgio Moro falou que não, ele, na verdade, ele fez um trabalho advocatício para outros candidatos, não foi só para mim, não. Mas pagaram com o dinheiro da tua campanha, Moro.
Isso é fraude, não pode. Ainda falaram, pô, mas o advogado eleitoral do União Brasil, ele ganha 60 mil por mês. Aí o Sérgio Moro, não, mas ele também estava incluído nesse 1 milhão aqui. O quê? É que era para não aparecer, porque o advogado ele tinha um problema com o presidente do partido por causa de um processo da Joyce Hasselman. Então, para não aparecer que o partido pagou para ele, fez aí por intermédio do meu suplente. Ele falou, é fraude, seu burro, burro. É burro mesmo. Então, logo depois disso, o Sérgio Moro é desmascarado pelos bolsominions, e até o Deltan Dallagnol começou a ameaçar o Sérgio Moro, porque ele votou no Flávio Dino. Aí pronto, aí agora o Toffoli já começa a ir pra cima. Calma, Moro. 2024, que ano bonito. Eu tô falando isso aqui, ó, desde que eu vi aquele filme Argentina, 1985, eu tô falando aqui, Argentina 85 vai ser Brasil 2024, viu? E olha, eu tô falando isso aí desde janeiro ou fevereiro. Por quê? Porque alguns processos, obviamente, vão demorar. Eu já falava, olha, até o Lula escolher o Procurador-Geral da República vai ser setembro, então muitas coisas ficam pro começo de 2024. Ainda demorou pro Lula escolher o Procurador-Geral da República, que assumiu só agora, e ó, já tá começando a dar resultado. Ó, menos de uma semana já tem uma decisão aí do Toffoli que indica todo o resto que ele vai fazer. E 2024, igual a Argentina, você vê lá os golpistas todos sendo presos em 85, 2024 vai ser a mesma coisa, os golpistas aí, os nazifascistas, um atrás do outro indo pra jaula. Eu vou falar, daqui exatamente um ano, quando for aí quase véspera de Natal, estaremos assim, celebrando muito. Peço sua inscrição no canal pra gente celebrar aqui mais vezes junto. Falou!